Um novo alerta sobre asteroides sempre chama a atenção. Mas antes de pensar em desastre, é preciso entender o que a ciência está realmente dizendo. Ainda não sabemos o suficiente, então vamos medir melhor rápido. Esse é o ponto central. Quando um objeto recém-descoberto entra no radar dos astrônomos, a primeira pergunta não é "vai cair?", e sim qual é a trajetória mais provável. E a resposta inicial quase nunca é definitiva. No começo, existe incerteza, depois ela vai encolhendo. Foi exatamente assim que casos recentes ganharam manchetes no mundo todo. Um asteroide aparece em observação, entra na lista de acompanhamento e, de repente, surgem números pequenos, mas suficientes para gerar preocupação. Só que um número acima de 0 não significa ameaça certa. Significa apenas que, com os dados disponíveis naquele momento, ainda existe um conjunto de trajetórias possíveis em que um encontro com a Terra não pode ser descartado. É alerta, não sentença. Para entender isso, imagine um GPS com sinal fraco. Em vez de uma rota única, ele mostra várias possibilidades ao mesmo tempo. A primeira medição de um asteroide funciona de forma parecida. Os telescópios capturam sua posição por um curto intervalo de tempo, um arco pequeno de observação. Com isso, os calculistas conseguem traçar um corredor de órbitas prováveis. Algumas passam longe. Outras, por enquanto, cruzam a região da Terra. Mas isso ainda não é previsão de impacto, é só o retrato da incerteza. É por isso que observatórios e agências espaciais entram em ação imediatamente. O Minor Planet Center reúne as posições enviadas por diferentes telescópios ao redor do planeta. A partir desses pontos, centros como o SENTRI da NASA e sistemas da ESA reprocessam os dados e atualizam a órbita. O cálculo não é um palpite, é uma análise contínua, refeita sempre que novas medições chegam. Em muitos casos, o sistema roda uma triagem em cerca de 1 ou 2 horas após o anúncio de um novo objeto próximo da Terra. Esse processo existe porque o espaço não entrega respostas prontas. Os astrônomos precisam acompanhar o objeto noite após noite, às vezes por semanas, até que a trajetória fique bem definida. Cada nova observação funciona como uma peça de quebra-cabeça. A órbita vai sendo apertada, refinada, corrigida. E, quanto mais os dados se acumulam, menor fica a nuvem de incerteza. Na maioria dos alertas iniciais, a história termina do jeito mais comum. O risco cai e o objeto sai da lista de preocupação. Mas há um detalhe importante. Às vezes, a probabilidade pode até subir antes de cair. Isso parece contraditório, mas é exatamente o efeito de medições melhores dentro de um cenário ainda incompleto. No começo, muitas órbitas diferentes são compatíveis com as observações. Conforme novos dados chegam, uma parte maior dessas trajetórias pode apontar temporariamente para um possível impacto. Depois, com mais precisão, essa chance costuma despencar. Não é um sinal de alarme crescendo sem controle. É a ciência testando hipóteses e eliminando as erradas. O caso do asteroide 2024 YR4 mostrou isso de forma muito clara. Em um primeiro momento, a chance de impacto chegou a chamar a atenção. Em 29 de janeiro de 2025, a ESA estimou 2% de probabilidade. Parece pouco, e é pouco. Mas, em notícias sobre asteroides, até percentuais pequenos exigem acompanhamento rigoroso. Foi por isso que telescópios do mundo inteiro passaram a observar o objeto com mais intensidade, justamente para reduzir a dúvida. E funcionou. Com dados adicionais, a estimativa caiu de forma dramática.
A ESA reduziu a probabilidade para 0,1% e concluiu que ele já não exigia atenção significativa. O que aconteceu ali foi o coração da defesa planetária em ação: descoberta, alerta, observação coordenada e revisão do risco. Esse percurso não mostra fragilidade da ciência, mostra força. Mostra que a primeira leitura não é o veredito final. Mostra que, quando a precisão aumenta, o cenário muda rapidamente. Para comunicar esse risco ao público, existem escalas. A escala de Torino, por exemplo, ajuda a traduzir números técnicos em algo mais compreensível. No caso do 2024 YR4, o objeto chegou a cair do nível 3 para o nível 0. E nível 0 significa, na prática, ausência de ameaça relevante. Em outras palavras, o alerta inicial não desapareceu por acaso. Ele foi resolvido por evidência. Foi a combinação de observações e cálculos mais precisos que eliminou a preocupação. É assim que o Sistema Global de Monitoramento trabalha. O Sentry da NASA, a Risklist da ESA, o Meerkat, o Aegis e a rede de observatórios conectados ao Minor Planet Center formam uma espécie de vigilância científica permanente. Eles procuram objetos próximos da Terra, calculam encontros futuros e reavaliam o risco sempre que aparece informação nova. O objetivo não é criar pânico, é garantir que nenhum objeto realmente perigoso seja ignorado. E aqui vale um ponto de contexto importante. A NASA afirma que é altamente improvável que um asteroide grande o bastante para causar danos generalizados atinja a Terra nos próximos 100 anos. Isso não elimina a necessidade de monitoramento. Asteroides menores ou eventos localizados ainda podem exigir atenção. Mas ajuda a colocar cada caso na escala correta. Nem todo alerta é ameaça global. Nem todo número diferente de 0 significa tragédia iminente. Por isso, quando você ouvir sobre um novo asteroide sob observação, a melhor reação não é medo, e sim atenção informada. O que importa é saber se a órbita já está bem medida, se a probabilidade está subindo ou caindo, e se os centros oficiais continuam revisando os dados. Na maioria das vezes, o que parece perigoso no começo se torna apenas mais um exemplo de como a ciência trabalha, com pressa para medir e calma para concluir. No fim, esse é o verdadeiro recado de um alerta de asteroide. Não é corra, é acompanhe, porque a primeira órbita é só o começo. As próximas observações dizem quase tudo, e quase sempre elas mostram que a Terra estava mais segura do que parecia no início. Acompanhe as atualizações do CNEOS, Sentry e da Risklist da ESA.